Olá, estamos iniciando hoje mais um Olhar Especial, trazendo para vocês Marcelo Bessa, Cássia Parejo e Aline Santos. Muito obrigado pela presença. Gente, eu vou apresentar aqui, o Marcelo é um montão de coisa, presidente da Associação de Surdos de São Caetano, professor do ensino fundamental e ensino médio para surdos na escola CELI, que fica no Tatuapé, e também na Prefeitura de São Caetano. Ele é diretor do curso de Libras, que dá aula para servidores e professores, e também diretor de esporte. Ele cuida do esporte para surdos lá em São Caetano, na Prefeitura. E como ainda ele tem muito tempo, ele também é um obreiro evangelizador para surdos na Igreja Adventista. Olha, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Tá. Bom, a Cássia Parejo já esteve aqui no nosso programa. Ela é intérprete de Libras e gerente de interpretação na INLibras. Um grande abraço para o pessoal da INLibras e trouxe também para a gente a Aline Santos, que é intérprete de Libras também e trabalha na área de inclusão no mercado de trabalho. Tá bom? Marcelo, eu vou começar o programa te perguntando como nasceu a sua deficiência. Bom, a minha mãe, há um tempo atrás eu tive essa dúvida e conversei com ela e eu disse para minha mãe, eu quero saber, se eu nasci surda, eu quero saber a minha história, o porquê que eu sou. E a mãe dele explicou para ele, e eu curioso para saber como foi meu nascimento, e a mãe dele explicou e contou toda essa história e agora eu vou compartilhar com vocês. Minha mãe grávida, ela teve meningite. Ela explicou o nome de algumas doenças para mim, algumas são até difíceis, eu não lembro. E quando eu nasci, eu era bem nenenzinho, bem pequenininho. Quando eu era um neném ainda, eu nasci ouvinte. E aí eu tive alguns problemas, tive que ficar na incubadora durante muito tempo e estive em coma. Era como se eu dormisse. Eu não tinha nenhum movimento de vida e todos se preocupavam muito. E aí o médico foi conversar com a minha mãe e disse, eu acho que ele vai acabar falecendo. Só que a minha mãe ficou muito nervosa com essa história do médico já ter falado isso. Eu disse não, e ela disse, não, eu não aceito, eu quero ver, eu vou ter esperança, meu filho vai melhorar. E aí fomos esperando 1 mês, 3, 4, e com 4 meses que eu comecei a abrir os meus olhos e ter alguns movimentos. E aí foi quando minha mãe falou para o médico, viu? Eu tinha esperança, eu sabia que ele ia melhorar. E o próprio médico disse, que maravilha, né? Isso é coisa de Deus. Porque eu consegui depois disso ir para casa, e aí era muito difícil, eu não sabia, minha mãe não sabia qual ia ser a minha deficiência. E aí o médico falou, alguma sequela vai ficar. Talvez ele não ande, talvez ele não enxergue. E aí ela descobriu, ele não ouve. Porque eu não tinha nenhuma reação a barulhos. E aí foi descoberta que a minha consequência disso foi a surdez. Minha mãe ficou muito feliz com isso, é claro, né? E eu também. Tá, então isso você tinha nascido. E como é que foi a sua infância, adolescência? Bom, eu aceitei ser surdo e fui sempre sendo uma criança visual, tentando ler os lábios. Eu era uma criança quieta, mas não triste. Eu era uma criança mais sozinha. Eu não sabia sinais, não usava Libras.
E a minha única forma de comunicação era através da leitura labial. E com isso eu treinei. E quando eu tinha 21 anos, com 21 anos de idade, até 21 anos de idade, era só através da comunicação da leitura labial. Sim, eu sofri preconceito, algumas pessoas gostavam de mim mesmo sendo surdo, mas eu vivia assim. E com 22 anos de idade, eu vi uma pessoa fazendo sinais. E eu fiquei com muito medo de me aproximar. Eu falei, não tenho coragem, mas eu vou, agora eu tenho coragem. E aí eu, através de gestos, de mímica, me aproximei e fiquei com muita vergonha. E eu disse, eu sou surdo, só que eu não sei sinais, mas eu tenho vontade de aprender. E eu era muito ruim nisso, era horrível. Eu não sabia sinais. E aí com 1 mês, 2 meses, eu comecei a aprender e eu amei esse tipo de comunicação. E achei uma delícia aprender os sinais. Aprendi a cultura surda, coisas que eu não sabia. E aí, dessa cultura eu vou explicar já já para vocês. Então você foi aprender Libras com 22 anos? Exatamente. Eu comecei com 22 anos de idade. De 21 para baixo eu só falava através da comunicação. O único contato que eu tinha era através da comunicação. A minha dificuldade era quando eu encontrava um bigodudo. E aí eu não entendia nada porque eu não conseguia ler os lábios dele. Tá. E eu pedia, abre esse bigode para eu conseguir ler. Entendi. Mas era a minha comunicação. O Papai Noel você não conseguia entender. Nossa, aí é difícil. Desse é difícil. E você estava me dizendo que lá em São Caetano você tem um trabalho com esporte. Como é que nasceu esse trabalho com esporte? Sim. Bom, eu vi que os surdos eles tinham muita vontade de praticar esportes, né? Porque não tinha nenhuma movimentação em São Caetano para as pessoas com deficiência, para os surdos em específico. E aí, na prefeitura, eu entrei em contato com o diretor das áreas e eu falei, mas por que não tem campeonato de surdos? Os surdos não entram nos campeonatos da prefeitura, eles também têm direito ao esporte. E eu fui autorizado a isso, a organizar esses campeonatos. E aí eu comecei a treinar, arrumar as pessoas, ver o lugar, onde seria o campo, a quadra. E eu comecei a chamar os surdos, nossa, eles ficaram muito felizes e muito interessados. E aí os surdos falavam, tem que pagar para ir? Não, é de graça, pode Quantas ir. pessoas participam? Quantos? No máximo 37. Nossa, de surdos? Muito, 37. 37 surdos. Nossa, quantos surdos tem? Eu não sei quantos surdos tem em Osasco. E nem sei se tem time de surdos aqui, eu acho que não tem. E isso tudo já foi você trabalhando lá na... Eu vou ter que parar para pedir um intervalinho. Voltamos já já. Bom, gente, hoje nós estamos aqui num bate-papo com o Marcelo Bessa, tá? Que ele é presidente da Associação de Surdos de São Caetano, ele é professor na Escola Celino Tatuapé, que é uma escola especialmente para surdos, que é fundamental em ensino médio. Também ele trabalha lá na Prefeitura de São Caetano, dando aula de Libras, ele é diretor do curso e também diretor do esporte na Prefeitura de São Caetano. E ainda arruma tempo para evangelizar, ele é um obreiro da Igreja Adventista. Bom, e junto está aqui a Cássia Parejo fazendo a interpretação de Libras e a Aline Santos, ambas da INE Libras. Marcelo, a gente estava falando da importância do esporte para o surdo. E você estava dizendo a respeito do prazer. Que tipo de esporte vocês fazem lá?
Então, como a gente estava conversando, a gente estava verificando o local, um campo, a quadra, e aí eu, né, na minha opinião, estava vendo qual que era a vontade dos surdos, né? E aí eu comecei a perguntar para eles onde eles gostariam, e aí eu falei, vamos treinar então? E aí os surdos começaram a querer brincar e a gente faz o futsal. Futsal. E aí os surdos aceitaram o campeonato. Como é que faz o apito? Então, a gente sabe que tem um apito, mas e para o surdo? Imagina o juiz apitando e não adiantando nada. E aí ele aceitou ajudar o juiz, falando assim, ó, você vai usar um cartaz vermelho. Se caiu, você já abana o cartaz e todos os surdos vão olhar. Porque o surdo ele é muito visual. Então qualquer tipo de movimento ele vai olhar. Abana, mostra quem foi que caiu, o que aconteceu. E aí o juiz gostou muito, aprendeu. E o juiz começou a ficar feliz e falou, você me ensina, no próximo campeonato eu quero ir também. Ele falou, que legal. Ele falou que nunca viu um campeonato de surdos, foi a primeira vez. E ele teve muito prazer em ajudar. Vocês têm campeonato lá? Tem campeonato. Essa foi a primeira vez que teve um campeonato de surdos lá. E aí vai ter de novo. A gente quer fazer mais um. O juiz, ele é ouvinte? Ouvinte. Ele é o juiz e ele não conhecia os surdos. Que coisa bacana. Mas, gente, a importância do esporte para a inclusão, né, Marcelo? E você que trabalha com inclusão, né, Aline? No trabalho, o que você diz pra gente a respeito dessa inclusão também no esporte? Bom, é muito importante porque para a cultura surda isso é muito importante, porque nós como ouvintes ficamos imaginando, mas como que funciona, como que eles fazem, como que é o lazer para o surdo? E ver as pessoas ajudando nessa parte da inclusão, tanto surdos quanto qualquer outra deficiência que a gente vê nas Olimpíadas agora, que eles estão participando, nós ficamos muito felizes, nós que trabalhamos nesse meio, vendo a sociedade, incluindo qualquer pessoa deficiente nesse meio, para a gente é muito importante e acredito que para eles mais ainda. Tá. Eu fiquei sabendo que a Cássia aprendeu Libras com o Marcelo. E você também conheceu o Marcelo assim ou não? Não, eu fiz um curso de Libras no ambiente religioso com o qual eu convivo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Libras. Tá. E uns meses depois eu fui convidada a trabalhar com o pessoal do Unilibras e que me ajudou bastante. Estou lá até hoje. Tá certo. Bom, com relação ao Marcelo, ele trabalha em vários locais. Não é pela deficiência, por ser surdo, que não é possível a convivência com os ouvintes, com todas as pessoas. Eu acho que é importante. Como é que você, que trabalha com inclusão, vê essa questão da inclusão no mercado de trabalho, a questão dos outros que vão receber a pessoa com deficiência, que muitas vezes, às vezes há o bullying, porque a pessoa não sabe lidar com o que é diferente, com a diversidade, e a diversidade faz tão bem pra gente, não é isso, Aline? Concordo, é verdade. No começo, eu confesso que nós tivemos um pouco de dificuldade para as empresas aceitarem, justamente como você citou, o diferente, o desconhecido. As pessoas ficam pensando, mas será que o surdo ou um cadeirante, enfim, qualquer pessoa com deficiência, ela vai conseguir? Sim, eles conseguem. São pessoas inteligentes, são pessoas aplicadas, que gostam de aprender, muito esforçadas. E então a gente começou a perceber isso neles e começamos a trabalhar mais essa parte e a gente só teve resultados muito bons. Eles realmente atendem às nossas expectativas. Eu acho que a empresa, quando contrata, num primeiro momento, às vezes é só por causa da cota. Mas depois, a partir do momento que vê o resultado, eu acho que as empresas começam até a aumentar essa quantidade, não é isso? Funciona exatamente assim, começam a conhecer, ver como eles são esforçados, são pessoas dedicadas no trabalho, muitos deles já são formados em faculdades, já estão fazendo pós-graduação. Então, quando as empresas começam a perceber que realmente são pessoas muito esforçadas, aí começam a abrir um leque de oportunidades para eles também. Que legal. Marcelo, agora eu queria que você falasse um pouco do dar aula. Como é essa educação? Você é lá da escola Celi, no Tatuapé, que é uma escola somente para surdos. Todos os professores são surdos ou também tem ouvintes? Como é dar aula para o surdo? Bom, dentro do meu trabalho na escola Celi, eu fui convidada para trabalhar lá.
E lá dentro são muitos alunos, e todos os alunos são surdos, e aí eles estão separados e tem os professores de cada matéria. Todos os professores sabem Libras e todos os alunos são surdos. Não existe ouvinte na escola, não existe aluno ouvinte. Não é uma escola de inclusão, é uma escola própria para surdos. E aí é o momento dos surdos se desenvolverem e aproveitar essa oportunidade. Eu, inclusive, falo para os surdos, não dorme nessa oportunidade, aproveita para aprender. Tem o professor de matemática, que ele sabe Libras, ele ensina. E aí, quando os surdos eles têm dificuldade de algumas palavras, é onde eu entro. Então, eu dou reforço para esses surdos. E aí, eu explico para eles as palavras, os sinais, e aí clareia, o surdo consegue entender e fala, entendi, vou tentar. E aí também eu vou explicando cada palavra para eles, e é a forma que eles conseguem. Esse contato que a gente tem com os outros professores ouvintes, todos eles sabem Libras. Então, quando eu converso com os professores, inclusive para poder ajudar os surdos no reforço, os professores eles mesmos me ensinam também, mas tudo em Libras, né? E eu sou muito grato a isso, a trabalhar lá. A gente estava falando lá que a forma de escrever do surdo é diferente da forma do ouvinte. Porque, assim, é uma coisa meio resumida. Me falaram outro dia, olha, parece um pouco com inglês. Mas aí você estava me falando que é mais resumido ainda. Que vocês escrevem conforme vocês veem, é isso? Vocês veem imagens? Por exemplo, com os alunos. É o momento em que a gente percebe que eles são surdos e a dificuldade numa escola. A dificuldade está na maioria nas escritas, nas leituras, porque o surdo, quando ele usa sinais, ele usa Libras, ele consegue se comunicar normalmente. Porém, quando ele vai escrever, às vezes digitar, ele tem essa grande dificuldade para fazer o português. Tem uma pessoa que é a professora de português, ela ensina para eles o português, mas o surdo ele encontra uma grande dificuldade, porque as palavras são trocadas. E aí é quando eu ajudo, eu falo, olha, essa palavra aqui, para onde vai? É em outro lugar. Então, o preconceito, ele não combina nessa hora. Então, eu chego, explico, e eu falo, o amor, o que significa, e como são todos esses sinais. Então, os professores, eles são profissionais nisso, e não tem preconceito, porque eles estão dentro da escola de surdos. Certo. Então, quando está numa escola de inclusão, a grande dificuldade é ele entender, aprender. Tá. Bom, nós vamos chamar de novo mais um intervalinho e voltamos já falando mais da educação, da inclusão na escola, no ambiente de escola. Voltamos já. Olá, então hoje o Olhar Especial trouxe para vocês o Marcelo Bessa, que é presidente da Associação de Surdos de São Caetano, professor na escola Celi do Tatuapé, uma escola só para surdos, e também na Prefeitura de São Caetano, ele é diretor do curso de Libras, que é dado para professores e para servidores, além de diretor do esporte. E faz campeonato de surdos e a gente está batendo um papão junto com a Aline Santos, que é da IniLibras, intérprete de Libras, e trabalha também com inclusão, e a Cássia Parejo, que a gente já conhece, intérprete de Libras e gerente da IniLibras. Bom, a gente estava falando de educação e lá da escola Celi, que você está explicando que é uma escola só de surdos. Quantos alunos tem lá? Aproximadamente. Mais ou menos uns 60 alunos. 60 alunos. Fundamental e ensino médio, né? Isso. É da 4ª série ao 3º colegial. É uma escola paga? É particular? Exatamente, particular. Particular. Tá.
E por que não aceita ouvintes? Porque é exatamente pela dificuldade da inclusão que existe a escola do surdo. Vamos supor uma escola que tenha só ouvintes. Esse surdo, ele entra nessa escola sozinho. E ele se sente triste porque ele é só um surdo, numa escola cheia de ouvintes, de uma professora que não sabe Libras, o surdo não entende nada, o intérprete não vem, por exemplo, o intérprete faltou. Às vezes vem, às vezes não. E o surdo se sente lá sozinho, sem atenção, não consegue aprender certo. E aí essa acessibilidade do surdo, ela fica com dificuldade. Por isso existe a CELI, que é onde o aprendizado é através do visual. E a dificuldade seria mesmo na inclusão de um ouvinte na escola surda. Por isso que ela existe. Porque existe o problema da inclusão, porque existe o preconceito, os ouvintes que dão risada do surdo, ou que arruma briga, ou ele não tem no momento do recreio, não tem aquela diversão, ele fica excluído. E o surdo se sente sozinho, triste, porque todo dia ele está ali, mas não se sente parte. Na CELI, os surdos eles vão, eles aprendem, eles conversam, eles encontram outras pessoas como ele, os professores ensinam eles e eles se sentem bem assim. Tá. Você como professor e surdo e tendo colegas professores que são ouvintes, mas que têm Libras, né, perfeitamente, se comunicam, o que você falaria para nossa escola, que é uma escola para ouvintes, o que você falaria para melhorar essa inclusão, não só dos surdos, mas como a pessoa com deficiência? Só que eu diria que dos surdos é diferente, né? Porque é uma outra linguagem, como você mesmo disse, uma outra cultura. Exatamente. A coordenação da escola, por exemplo, da CELI, a própria coordenação sabe Libras. Os professores, eles sabem. O professor de matemática, ele é ouvinte, ele fala, ele escuta. Mas não, lá dentro é Libras, são sinais. E ele ensina assim. Então tudo isso se soma e a própria coordenação conversando, a coordenação dos sinais. E na hora do professor ele entrar na escola, ele tem que saber sinais. Porque a coordenação só aceita professores que saibam sinais. Porque os alunos, como surdos, eles vão verificar se o professor sabe sinais, ele vai ensinar em Libras e aí para os alunos aprenderem. Caso o professor não saiba sinais tão bem, ele não consegue entrar na escola, porque a própria coordenação não aceita. Antes do professor dar aula para os surdos, ele tem um bate-papo com a própria coordenação, para saber como que eles estão. Isso é importante, porque isso que é a verdadeira inclusão, né? Tá. Você falou da cultura do surdo. O que você falaria sobre isso para nós entendermos o que é a cultura do surdo? Sobre a própria cultura dos surdos no mundo, é a diferença de respeitar ou não o surdo. A cultura do surdo é exatamente pelas dificuldades que ele encontra, por exemplo, na ida num hospital, em diversos lugares, onde não tem acessibilidade e onde ele se encontra nessa dificuldade. Quando ele encontra um lugar que ele não consegue se comunicar, ele tem que escrever. E quando o surdo ele escreve e entrega para alguém, automaticamente as pessoas começam a rir, porque ele não escreveu o português. Mas isso é a cultura do surdo que ninguém conhece. Certo. E essa é a cultura que todos devem respeitar. Então vamos dar umas dicas dessa cultura? Para a gente que está assistindo todos, aí mais de 40 cidades assistindo, um grande abraço a todos vocês. Bom, para vocês que estão vendo o surdo e como respeitar a cultura, o grupo dos surdos, e a grande importância de ajudar eles através disso. Você que tem vontade de aprender também Libras, que essa é uma grande demonstração de amor para o surdo, de se comunicar com ele.
mas a maior importância é o respeito, a educação com o surdo. O amor a eles também, né? Porque a gente não sabe como que é o dia de amanhã, e eu desejo a vocês que quando vocês encontram um surdo, vocês não rejeitem, mas sim vocês se lembrem do meu abraço e tenham feliz com eles. Tá. Bom, agora eu quero conhecer um pouco também do obreiro evangelizador que você é na Igreja Adventista. Como é esse trabalho lá? Explica pra gente. Eu sou um obreiro adventista do 7º dia e lá eu fiz entrevista, me chamaram, e a dificuldade é exatamente dos surdos, né? Os surdos, eles não conhecem. E aí eles disseram, nós estamos encontrando dificuldade, porque o surdo não conhece a Bíblia, ele não conhece as histórias, né? E essa dificuldade. E aí foi quando eu comecei a ensinar. E como é a Bíblia? Eles aprendem na Bíblia, você falou que é tudo por imagem, né? Como? Verdade. O surdo encontra uma grande dificuldade, e eu como obreiro tenho essa responsabilidade. Lá dentro, eu faço filmes, eu ponho slides, e aí conhecer a Bíblia com profundidade e ler sozinho é muito difícil. Porque tem, às vezes, palavras antigas que nem a gente conhece. Sim. E aí é o momento da gente ensinar, explicar as histórias. E é no momento que eu falo, vem comigo que eu vou te ensinar, e eles aceitam e eu fico feliz. Ah, é? E eles estão gostando de aprender? Quantas pessoas estão aprendendo? Em São Paulo, mais ou menos 300. No Brasil, mais ou menos 500 surdos que já estão na igreja. Na Igreja Adventista? Isso, na própria Igreja Adventista. Nossa, vocês têm esse número, que coisa boa! Muito obrigada. Eu gostaria agora, aproveitando esse evangelizador, esse obreiro, que você desse uma mensagem para os nossos telespectadores, mais de 40 cidades nos assistindo. A gente manda um abraço a todos vocês e eu gostaria que você desse essa mensagem então. Bom, eu como obreiro dos surdos e sobre a Bíblia, tenho vontade de convidar vocês a aprenderem também. Porque às vezes você pensa, é profundo, mas aos poucos a gente convida um, outro, vai na igreja e você se sente bem. Você começa a ficar preocupado, com dúvidas e pensando, nossa, como que vai ser? Não fica assim, porque a gente tem retroprojetor, a gente tem formas de imagens, a gente mostra de uma forma que o surdo vai entender. Eu fico muito feliz de evangelizar os surdos. Eu dou um grande abraço e agradeço muito pela oportunidade de vocês e que Deus abençoe a todos. Bom, eu quero agradecer também a Aline que está aqui, a Cássia, junto, todos fazendo esse programa e levando essa informação, né? Você que trabalha com inclusão, é tão importante a gente levar informação, essa mensagem, que a informação diminui nossos preconceitos e a gente vai viver muito melhor, porque nós precisamos muito dessa diferença, dessa diversidade.